Ele costumava orar, agora apenas fecha os olhos. Ele costumava correr para a igreja, agora hesita na porta. Ele costumava acreditar, agora diz que Deus não faz sentido. O pai sente que falhou, mas essa dor não é só dele. Milhares de famílias enfrentam o mesmo dilema. Filhos espiritualmente quebrados. A pergunta é: como chegamos aqui? E o mais importante, o que podemos fazer para reverter esse que é o mal do século? Pastor Robson, a gente está vendo uma geração que está crescendo sem Deus, sem fé, que está tendo dificuldade de acreditar. Queria que você fosse brutalmente sincero comigo. O que está acontecendo? Rapaz, você já começou pesado, hein, Billy? É a Eu não sei vida. se, eu não sei se ser sincero aqui talvez seja o maior ponto ou até mesmo extravasar, né, o coração, as emoções. Imagino que tem pais aí acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que talvez esteja exatamente dentro dessa configuração que você apresentou. E muitos deles, né, provavelmente, estejam até mesmo com um senso de culpa muito grande, pensando onde foi que eu errei, criei meus filhos com princípios de Deus, ensinando na Bíblia, mas hoje a descrição é essa, né? Estão afastados, longe de Deus, longe da igreja. O fato é que alguma coisa significativa está acontecendo. E parece que o que a gente sempre fez, né, Billy, não está mais surtindo os mesmos efeitos. A gente assiste aí uma geração que é completamente descompromissada com Deus, com os princípios, com a palavra, e isso pode ter alguma coisa a ver com a educação dentro de casa. Aqui, não sei se você se compadece de mim também, Billy, mas meus filhos são pequenos ainda, então acho que é um pouco mais fácil, né, a gente falar de quem já está com os filhos um pouquinho mais à frente, né? Mas nós, a gente, como espectadores, né, e os pais como protagonistas dessa história, é bem provável que a gente identifique alguns erros que precisam ser assumidos, precisam ser identificados. E que erros são esses? A gente podia listar algumas coisas assim que são até mesmo evidentes, né? A gente não precisa discutir muito. Mas eu acho que há uma influência muito grande da cultura, do contexto, né, de mundo que a gente vive. E o mundo, ele tem um protagonismo muito maior do que os pais. Eu acho que parte disso, Billy, talvez esteja no fato de que os pais eles estão reduzindo não só a quantidade do tempo que eles passam com os filhos, mas eu acho que também a qualidade do tempo que eles passam com os filhos. Porque hoje a gente vive conectado. É celular, é tablet, é televisão. Então, quando a gente está em casa, a gente está de corpo presente, mas a cabeça está conectada em tantas outras coisas que eu acho que isso acaba influenciando nesse relacionamento de pais e filhos, que vai acabar influenciando nessa firmeza de caráter, de princípios, porque quando os filhos chegam numa idade, eles querem se emancipar e eles querem, às vezes, seguir novos caminhos, novos ares, né? Eu entendo assim, parte do problema, né, Billy? Sim. Eu peguei uma estatística aqui, que é oficial da igreja adventista, Essa é de doer, e hein? é, porque e tava basicamente dados oficiais da igreja entre 2011 e 2020, a gente perdeu 26% de jovens entre 17 a 30 anos. Essa faixa é a faixa que encolheu dentro desse período, de 2011 a 2020. Você acha que a gente está sem coragem de admitir alguma coisa assim?
Tipo, porque isso, para mim, é um diagnóstico estatístico que é um número frio, não tem nome, né? Mas quando a gente está aqui conversando e tem pais, esses pais têm certidão de nascimento desses filhos. Isso não é uma estatística para ele, isso é uma realidade dentro de casa. Então eu fico pensando, o que está acontecendo que a gente não está admitindo? Isso é uma responsabilidade só da família? Existe um componente também da igreja? Eu vou fazer uma pergunta talvez até mais complexa, assim. Se uma estatística dessa mostra uma tendência, os próximos 10 anos serão como? E pensa você, se você tivesse uma, uma forma, né, que você pensa e reflete sozinho para reverter isso para os próximos 10 anos, a gente não ter um potencial colapso, né, da igreja, como acontece em outras divisões, né? A gente vê, infelizmente, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos e tal. O que você faria agora, imediatamente, hoje, para que a gente revertesse? Porque o nosso público-alvo aqui do Épica, essa escola de pais e cuidadores adventistas, dentro da igreja de Moema, são pais do departamento infantil. Ou seja, são crianças que estão ali de 0 a 10 anos. Essa estatística é de 17 a 30 anos. Então a gente está falando exatamente daqui a 10 anos, né? O que aconteceria ou potencialmente pode acontecer com esses pais. Então, o que a gente faz hoje para evitar que o futuro continue sendo assim? Se você for comparar com a realidade, vou falar uma coisa muito triste aqui, mas provavelmente ela é ainda pior, porque a gente tem uma subnotificação de jovens que deixaram a igreja. Se você for analisar em qualquer registro local, de associação, enfim, você vai perceber que o número ele é maior. Portanto, o buraco é maior. E a gente percebe isso aqui em Moema, se você for fazer uma viagem no tempo, comparar, por exemplo, 2015 e 2025. Se eu não estiver enganado aqui, em 2015, o Coral Jovem estava lançando um CD, um DVD, se eu não estiver equivocado aqui, porque eu não estava aqui ainda, né? Mas tinha um CD, acho que um DVD, e era um grupo massivo de jovens. E nós não enfrentamos essa realidade hoje. Pelo contrário, a gente sente profundamente que umas 3 gerações, e eu estou calculando aqui gerações entre 17 e 30 anos, exatamente essa mencionada aí por você, né? Nós temos aí umas 2 ou 3 gerações nessa faixa etária que nós não temos notícia. Quer dizer, temos, né? Os pais estão na igreja, mas os filhos estão por aí. Agora, os dados que a gente tem de 2000 para 2010, eles já apontavam o começo de uma preocupação. Tem um livro muito interessante lançado pela Unaspress chamado Sociologia Adventismo. Ele traz ali algumas informações interessantes que, curiosamente, dos 16 anos em diante, o jovem ele deixa a igreja. São os números que você trouxe aí, né? E esse jovem ele vai retornar pelo menos até 2010, né, os dados que esse livro traz, o movimento de retorno começa a partir dos 35, 36 anos. Um fator provável para isso é que esse jovem que saiu lá atrás, ele agora tem filhos e ele tenta trazer os filhos para viver um pouco do que ele viveu lá atrás, né? Então essa é uma estatística que esse livro apresenta, né? Que a gente pode inferir esse movimento também. Só que quando a gente analisa de 2011 a 2020, tem ainda um outro fator que, pelo menos para Moema, e eu imagino que para todas as igrejas do Brasil e do mundo,
ele foi ainda mais significativo para que outros jovens saíssem da igreja. É o fator da pandemia. Então, a pandemia, ela trouxe, dentro das suas consequências e do seu contexto, um aceleramento de tudo. Eu falo, né, isso é coisa da minha cabeça, que ela acelerou 10 anos em 2. Então, esse movimento que a gente teria de saída, que seria talvez crescente e tudo mais, com a pandemia, ele foi abrupto. Em 2 anos, nós perdemos, literalmente, 2 gerações, né? Eu estou dizendo aqui dos adolescentes e dos jovens, os jovens um pouco mais experientes. Nós perdemos essas 2 gerações. Elas saíram. E para nós hoje, basicamente, aí 4 anos depois, 3 anos e pouco depois da pandemia, a gente tem muita dificuldade de se comunicar com esse povo. Por quê? Para eles, conversando com alguns, você percebe que para eles a religião não parece mais fazer sentido. E aí eu acho que preocupa mais, porque foi um discurso que foi ouvido, repetido lá atrás, mas talvez o que faltou ali foi uma vivência, uma prática, né? Não só da parte dos jovens, mas talvez do que eles observaram na igreja. E aí a gente tem que assumir. Você perguntou, claro, a igreja tem responsabilidade. Como? Os jovens, eles são uma matéria-prima em desenvolvimento, eles não são uma matéria-prima acabada. E às vezes a falta de compreensão com isso, né, a dureza da disciplina, e às vezes até mesmo da cobrança, da expectativa que a gente nutre, né, por eles, faz com que a gente pese um pouco a mão. E ao fazer isso, a gente empurra ladeira abaixo aqueles que estão assim na beira do precipício, né? Então a igreja tem, sim. Tem, a gente precisa reconhecer, a liderança tem, o pastorado tem, a gente precisa aprender a chorar, se lamentar por eles, e quando ter oportunidade, ouvir, entender as demandas. Elas geralmente soam estranhas, né, para quem faz parte de uma outra geração. A gente parece que não tem a mesma plataforma, né, o mesmo hardware para entender o que eles estão falando, o que eles estão pensando. A gente tem que parar, a gente tem que ouvir. E é difícil, porque às vezes você está ouvindo lá, mas querendo apontar o erro dele. Ah, mas ó, você também errou nisso, você falhou nisso. É uma coceira sintomática, né? Mas a gente tem que acolher, tem que ouvir. Antes de criticar, demonstrar interesse, demonstrar aceitação. Quem sabe isso hoje ajude bastante. E algo que nós, como igreja, precisamos fazer, sabe, Billy? É um movimento de resgate. Tem que ser intencional. A gente ir bater a porta desse povo. Você Usar. acha que, você acha que esse é um problema muito maior de comunicação? Ou isso é uma questão muito mais estrutural? Porque se a gente entende que a igreja é um espaço de exercício da fé, e a fé deixou de fazer sentido, isso é uma questão pura de comunicação transgeracional, ou é muito mais o esvaziamento do exercício da fé? Olha, é muito profunda a sua colocação. E eu acho que a gente não pode olhar para uma e esquecer a outra, né? A comunicação, eu acho que ela foi prejudicada. Por que eu falo isso? Eu faço parte de uma geração, Billy, eu acho que sou mais velho do que você, eu, pelo menos aparento ser mais velho do que você, mas é o Não, seguinte, aparenta, eu acho que não, tá? Eu acho que você está muito bem aí. mas eu acho que eu faço parte de uma geração que ela era analógica, nós não somos naturais do meio cibernético, né? A gente não foi alfabetizado, eu não fui alfabetizado, né? Então, a minha estrutura de pensamento, de análise das coisas, de
até mesmo de transmissão, de comunicação, ela é completamente diferente, por exemplo, dos meus filhos, né? Dos seus filhos. A gente percebe isso, porque eles não são alfabetizados ali, né? Eles são naturais, eles nasceram nesse contexto. Então, essa comunicação, muitas vezes permeada de um monte de expectativa que a gente tem, né? Ao olhar para trás e ver o que nós fomos, olhando para eles e querendo colocar neles o mundo que a gente viveu. Então, essa comunicação, ela é muito ruidosa. E ela, muitas vezes, tem lapsos significativos. Eu acho que esse é um tópico que a gente precisa trabalhar com intencionalidade para não... para a gente não, sem querer, acabar usando uma comunicação falha que tem um bloqueio natural. Tem coisas que, se eu não pensar com muito carinho, para crianças, agora para jovens, muito mais, há um bloqueio. Porque, às vezes, a gente trabalha com uma perspectiva de tanta certeza, de construção, em temas que, aparentemente, eles não são fechados. E a gente fala como se fosse uma verdade absoluta, e isso, quando bate no ouvido de quem está do lado de lá, já, opa, peraí, nós temos pressupostos muito diferentes, né? A gente trabalha ainda com um pressuposto muito absoluto, né? E essa outra geração é mais abstrato. Então a gente tem que trabalhar, sim, uma melhor comunicação. Eu acho que isso é fundamental para nós, né? Mas também, se a gente for analisar, como você colocou, eu achei bastante interessante, né? A gente ter um contexto para você desenvolver a sua fé como igreja. E eu sou nascido, né, dentro do cristianismo, dentro do adventismo. Eu acho que como igreja, nós também não conseguimos adaptar as nossas práticas, a nossa vivência a esse mundo que é um mundo totalmente cibernético agora. A gente ainda usa as mesmas metodologias para evangelizar, e, é um tema que a gente tem dificuldade de mudar. Toda mudança ela traz instabilidade. Então, eu penso que isso também, o nosso espaço de fé, para que os jovens se desenvolvam, ele sempre foi muito fechado, com muita preocupação, com muito medo, a gente não dando muita liberdade para que eles tentem alguma coisa diferente, isso daí repele, né? Então, eu enxergo nesses dois aspectos que você coloca, eu enxergo uma responsabilidade. Eu tento fazer uma meia-culpa. E eu acho que isso daí talvez é um passo de um processo, né? A gente dá um passo para trás ou dois para a gente conseguir dar dois ou três para frente. Não sei se eu fui muito filosófico aqui, Billy, mas você conseguiu entender o que eu quis colocar? Não, sim, e eu acho que talvez fique mais tangível se eu te provocar da seguinte forma. Seu mais velho chama Benjamin, né? Isso. Se o Benjamin chegasse para você daqui a uns anos e falasse assim, pai, eu não acredito mais em Deus, Hum. o que você faria? Você ia O tentar convencer ele? O que é? o desespero, né? Bate, né? É uma Que pergunta. você faria? Olha, eu confesso que eu tive uma crise de identidade. Ela não foi tão profunda assim, né? Eu não cheguei a romper com a fé, porque a rebelião que o adolescente e o jovem vivia na minha época era mais comportamental. Uhum. No seguinte sentido, você se sentia preso, amarrado, então você queria meio que uma liberdade para fazer o que todo mundo estava fazendo. Só que eu entendo a sua provocação e acho que ela é muito sábia. Hoje, e eu trago aqui na memória rapidamente aqui uns 2 ou 3 casos de filhos de amigos. Hoje a rebelião ela vai na direção do que você está falando. Ela vai entrar num aspecto de fé, né? Onde há uma separação, há um divórcio, né? Com o divino, com o sagrado, com Deus.
E quando a gente chega nesse ponto sensível, eu acho que esse talvez seja o motivo do sofrimento, da angústia de muitos pais, que os filhos chegam, não acreditam mais em Deus. Nessa hora, a nossa vontade, a minha vontade seria fazer uma coisa, viu, Billy? Seria pegar todos os argumentos mais lógicos, mais óbvios, e tentar trazer para uma discussão, né, filosófica, conceitual, mostrar a vulnerabilidade da descrença, né, da desconstrução, do relativismo, mostrar que isso daí talvez exija ainda mais fé. Só que eu sei que isso provavelmente não seria tão eficiente, tão eficaz. Eu acho que a Bíblia que o meu filho leria nesse contexto seria o meu exemplo. Eu acho que seria por aí. Eu não deixaria de orar por ele, eu não deixaria de amá-lo. Eu tentaria na medida do possível, porque certamente ele não me daria muita brecha para isso, né? Ele não sentaria comigo para uma discussão, né? Vamos lá, o que está mais certo? O cristianismo, o evolucionismo? Vamos trabalhar aqui a filosofia. Qual filosofia é aquela que abrange mais uma série do ser? Ele não estaria disposto a fazer isso, né? Comigo. Então, eu não poderia perder o acesso ao coração dele. Talvez essa seria a única forma de influência que eu teria para trazê-lo de alguma forma para perto de Deus. Eu me imagino, às vezes, é um pesadelo que eu vivo, né? Eu acho que todo pai vive isso, né? Precipitadamente, né? Tentando entender como é que seria, como é que não seria, mas eu acho que o amor, né? A convivência, o aconchego, o carinho, talvez seria a única forma de revelação de Deus que meu filho, o Benjamin, me daria para falar de Jesus para ele. E na medida do possível, eu iria orar para que Deus, de alguma forma, quebrasse, né, essa casca e me desse a oportunidade de chegar ao coração dele. Eu penso isso, eu não tenho certeza, sabe, Bia? Essa pergunta sua é muito Sim. provocativa e profunda. E se me permite, eu vou aprofundar isso, porque tem uma coisa que você nos ajuda muito na igreja, ali de Moema, que é entender que igreja é hospital, não é lugar para gente sã, é lugar para gente doente. E aí, a minha pergunta agora para você, que é uma pergunta genuína de irmão para irmão, é a seguinte: eu poderia te perguntar assim, ó, Robson, o que você está fazendo hoje para o Benjamin não chegar um dia e falar isso para você? Eu poderia te fazer essa pergunta, Uhum. mas eu vou te fazer uma pergunta pior. Robson, o que você está fazendo hoje que talvez esteja levando o Benjamin a fazer essa pergunta eventualmente algum dia? Eu não sei qual delas é a mais pesada. As duas são profundas, são um impacto, né, na nossa fé. Porque é o seguinte, toda família, todo pai tem o seu telhado de vidro. Não tem como. A gente tem as nossas fragilidades. E eu já ouvi da boca de todos os três, né? Eu tenho 3 filhos, né? O povo de Moema sabe. E o interessante é que as palavras, elas falam muito menos do que o nosso exemplo. E eles leem, eles observam. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu faço terapia, porque a paternidade para mim, sabe, Billy, foi um negócio que me acertou em cheio. Eu ainda hoje não lido bem com a paternidade. Ela expressa a minha maior vulnerabilidade. Por quê? É quando eu tenho menos paciência, eu falo mais forte, eu grito, minha vontade é de impor, e eu estou em conflito com isso. E a minha terapeuta tem me ajudado a encontrar uma forma de eu fazer o que é certo sem chegar a esse ponto especificamente, né? Então eu acho que
isso que eu faço, respondendo a sua pergunta, é aquilo que com certeza está levando o Benjamin, a Rafaela e a Gabriela para mais longe dessa vivência com Deus, porque eles me cobram, às vezes, pai, mas você fala isso e aqui você faz diferente. Eu já ouvi isso deles. E eles estão aqui, eles convivem no dia a dia. Então eu, como pai, eu sei que o meu exemplo talvez seja o meu maior inimigo no aspecto da construção da fé, tanto do Benjamin, da Rafaela e da Gabriela. Agora, indo para outra pergunta, o que eu estou fazendo para que eles não necessariamente cheguem a esse ponto? Eu tento humanizar. E uma das coisas que eu tenho sempre buscado em um relacionamento com eles fazer é assumir meus erros. Mas olha, papai errou. Olha, foi muito ruim o que eu fiz. E engraçado que é verdade, papai, você errou. Reconhece rapidinho. É um negócio assim, olha, vocês me desculpam. Papai, não faço de novo, tá? É, Então, eu acho que a humanização de todos os pais é a forma de você passar para o seu filho que você não é uma figura inerrante, né? Que você reconhece, que você chora também, que você falha. Eu acho que se a gente caminha nessa direção, por mais errado que a gente seja, por mais distante do ideal que a gente possa estar, eu acho que esse exemplo ele gruda com muita força. Porque lá na frente ele vai dizer assim, olha, meu pai ele errava, mas ele também pedia perdão, ele reconhecia. Ele, ele cobrava, mas quando ele falhava, ele dizia assim, olha, eu estou errado. Essa imagem que eu quero passar para que eles entendam que ser cristão é você ser vulnerável, é você não ter respostas às vezes, é você se sentir fraco, é você se sentir muitas vezes incapaz, mas você sempre ir à fonte, né, a Jesus Cristo e sim. trazer isso, né, para os nossos contextos. Eu acho que talvez isso daí de alguma forma possa contribuir, que eles percebam finalmente que não era só um discurso, né, mas era uma realidade de vida. Primeiro, obrigado, viu, por compartilhar com a gente. Porque é uma dor sua, mas que é a dor de todos nós. E uma consciência sua que precisa ser de todos nós. Porque eu acredito, né, e a Bíblia é um livro de revelação de quem é Deus. Mas ele poderia ser como outros livros religiosos em que Deus está só dizendo o que você tem que ser e como você tem que ser e o que ele quer de você. A Bíblia não é assim. A Bíblia é um exemplo de como Deus demonstrou, né, a sua graça para nos salvar. Ele é o Deus do exemplo. Ele não é o Deus da garganta, né? Que ficou falando. Olha, vocês têm que ser. Não, ele foi lá e demonstrou. E eu acho que a gente, como pai e como mãe, nós somos a revelação de Deus para as crianças, né? Principalmente quando a gente pega os pequenos, que são ainda iletrados, eu estou no início desse, né, do letramento, estão no início da construção de uma cognição mais, né, elaborada. A única leitura que eles têm é essa que você falou, é a leitura do exemplo. Só que hoje a gente vive numa dinâmica que é própria desse mundinho pós-moderno, né, que a gente vive, que a gente separa a vida em caixas, né? Eu sou uma pessoa na igreja, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na família, eu sou uma pessoa com os amigos, eu sou um conjunto enorme de possibilidades de pessoas e que se desconecta na questão de quem eu sou enquanto identidade de um cristão, de um adventista,
daquele que aceitou Jesus como seu Salvador, e que isso transforma a forma como a gente é em qualquer momento, a qualquer hora. Isso não tem nada a ver com perfeição, né? Não tem nada a ver com perfeição. Vamos continuar errando, vamos continuar falhando. Mas como você aconselharia a nós, pais, que estamos numa pressão enorme na própria do Zeitgeist, né? Da nossa cultura, desse espírito do tempo, que está deixando a gente, ao invés de exercer essa influência nos exemplos com os nossos filhos, a maior parte das vezes elas vão falhar, não vão ser nos momentos que a gente está na igreja, não vão ser nos momentos do sábado, eventualmente. Vão ser, sabe, na segunda-feira à noite, quando eu cheguei cansado e frustrado, porque eu comecei minha semana do trabalho. Vai ser, eventualmente, numa, sei lá, na manhã de quinta-feira, que eu tenho que entregar um resultado para o meu chefe e aquilo está atazanando minha vida e a criança está me atazanando também. Como é que a gente faz, né, dentro dessa construção de um exercício que é um exercício de continuidade de identidade? Como é que a gente não se fragmenta? E a gente sempre tenta entender que a gente é um só. E para aquela criança, ela não consegue raciocinar que nós somos vários. E para ela, se ela aprender e se desenvolver e se construir nesse esfacelamento de identidade, eu acredito que talvez isso seja até um empurrão que a gente está levando ela para um dia a religião perder o sentido. Então, como fazer para que a gente tenha essa consciência maior de identidade que consiga conectar a gente, sabe, em todos os momentos, para que a gente seja, de fato, um exemplo, mesmo que tenha falhas? Porque o problema não é o falhar, o problema é a falsidade, né? E a hipocrisia que a gente gera quando escolhe ser várias pessoas, sendo somente uma, né? Não tem, viu, Billy? No mundo que a gente vive, não tem nenhuma pessoa que esteja na fase madura da vida que não tenha 2, 3, 4, 5 identidades. Nós temos. A gente é o pai, a gente é o empregado, é o chefe, é o amigo, é o vizinho. A gente tem. A nossa demanda é muito intensa. E a gente vê muito mais hoje os exemplos do que as pessoas no passado viram. Inclusive, tem alguns sociólogos que dizem que hoje, num único dia, numa cidade como São Paulo, uma pessoa ela entra em contato com mais seres humanos num único dia do que alguém entrar em toda uma vida lá atrás na Idade Média. Então a gente está abarrotado de gente, a gente tropeça em gente. E isso dá para nós assim uma exaustão social muito grande. Então o que a gente faz? A gente se vale de máscaras para a gente se colocar numa situação para evitar tensões, né? No trabalho, em casa, com os amigos, a gente faz isso, é da nossa natureza. Se a gente já fez isso no passado, hoje a gente faz com muito mais intensidade. E os filhos observam isso. Eles observam como que a gente trata um amigo, como que a gente trata a esposa, como que a gente trata ele. Como que a gente trata as coisas nossas, as nossas coisas financeiras, as coisas espirituais. Eles percebem isso. E eu acho que o segredo para que as nossas múltiplas identidades, né, elas não tragam confusão para os filhos, é trabalhar exatamente uma palavra que você usou, que essa palavra para mim é a palavra que tem o maior poder de responsabilidade de jogar os jovens, os filhos, na vala da descrença e do abandono espiritual, que é a palavra hipocrisia. A gente tem que lutar com isso. O nosso discurso ele não pode ser alienado da nossa prática de vida.
E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, muito, porque se você cobra algo do filho que você mesmo não faz, ou que de alguma forma não se torna evidente para ele que você está lutando com aquilo também. Eu vou dar um exemplo besta aqui, tá? É só para título de comparação. Mas se você chega para o filho e fala, você não vai comer doce, você não pode, faz mal para você. Mas a hora que ele vira as costas e ele volta, depois a gente está com um pote, né, de açaí, que é o meu pecado, né? Se eslampuzando assim. Tô lembrando aqui dos meus pacotes de biscoito. Então ele vai dizer assim, peraí, mas que pai é esse? Ele acabou de dizer que não podia comer doce e agora ele está ali fazendo o que disse que eu não deveria fazer. Então, eu acho que essa palavra, ela é a que tem a maior capacidade para provocar estragos naquilo que as crianças têm como fé. E aí é o seguinte, se a gente tiver um discurso diferente, fala, filho, olha, você sabe que o papai é viciado em açaí. Isso faz muito mal, papai está pré-diabético, os médicos estão pegando pesado com o papai. E eu estou nessa situação. Eu não quero que você chegue lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui o açúcar, vamos evitar, vamos comer uma coisa mais saudável, vamos fazer junto, vamos comer mais fruta, vamos. Eu acho que esse exemplo, por mais deficiente que ele seja, ele pode ilustrar de alguma forma como é que você vai tratar de um problema que envolva a realidade do filho e sua também. Eu vou dizer uma coisa aqui que agora é um problema assim, mais real, que eu tenho lutado muito, que é o uso de telas. Uhum. E eu cheguei num ponto assim que eu percebi que eu estava sendo hipócrita, porque eu estava cobrando, falei, isso faz mal para vocês não podem assistir, mas eu mesmo estava ali, consumido por elas, né? É uma luta. Então, eu tenho, inclusive nas terapias da vida aí, lutado, porque a paternidade, ela expõe sua fragilidade, seus fracassos, né? Seus pontos, né? Que são mais frágeis. E os filhos veem isso. Então, hoje, eu tento me humanizar diante da cobrança, que ele precisa também receber, porque eu não posso, porque eu não tenho controle de alguma coisa, eu não posso franquear também aquilo para o meu filho, para minha criança. Então, eu tenho que entrar na luta com ele. Falar, filho, vamos junto aqui, vamos melhorar isso aqui. Vamos gastar mais tempo, vamos fazer isso e tal. Esse é um processo que talvez faça com que as nossas muitas identidades elas não atrapalhem esse processo de, de compreensão da realidade, de análise e também depois de juízo de valor que uma criança pode ter mediante o exemplo do pai, vendo que o pai tem múltiplos comportamentos diante da mesma demanda. Sabe que tem um fenômeno recente dentro do universo evangélico, né? Que é a pessoa ter uma identidade não praticante. Eu sou evangélico não praticante. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é adventista não praticante. Ele fala para mim isso. Ele fala, como assim, cara? Você come carne de porco, você bebe, não sei o quê. E aí ele falou, cara, todo mundo tem que ter uma religião. A minha religião é adventista, mas eu não pratico, é só isso. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante é esse retorno de um jovem do passado que saiu da igreja e que agora volta para a igreja para trazer os filhos. Você acha que esse fenômeno é um fenômeno que tem a ver com o quê? É de fato o pai que está se reencontrando com a sua espiritualidade ou ele só está se encontrando com a própria culpa? Filho, você é o homem das perguntas, viu? Meu pai amado. Mas vamos lá. No primeiro momento, enquanto você perguntava, meus pensamentos foram na direção da culpa, porque o pai, isso, eu,
como eu disse para você, o livro Sociologia Adventismo, ele aponta, né, um viés de retorno. É interessante até você olhar esse livro, ele traz esses dados um pouco mais antigos, mas ele faz uma análise morfológica da densidade populacional do Adventismo. E tem uma barriga, assim, sabe? Há uma barriga dos 16 aos 35 anos, e depois você tem um movimento de retorno. E o curioso é que nesses índices há um maior retorno de mulheres nessa faixa dos 30 e poucos anos. Então, se a gente for pegar, pode configura, né, demonstrar a questão, né? Certo, da culpa maternidade. da maternidade. A mãe agora, peraí, como é que eu vou cobrar princípios do meu filho, sendo que eu não estou vivendo princípios? E ele é, por assim dizer, um adventista não praticante, né? E às vezes o que se torna muito comum é que o pai sai, a mãe sai, mas o avô, a avó de uma das partes ainda talvez seja um religioso Uhum. e de alguma forma exerce a influência sobre o filho. Isso também é muito comum, né? Sobre o neto, melhor dizendo, né? Uhum. E aí a mãe e tal. Então eu acho que é sim um encontro do pai com a culpa, de alguma forma, né? De dizer, olha, eu tô querendo que meu filho tenha algo que eu tive no passado, não tenho mais, então eu preciso equalizar isso. E aí esse movimento, de alguma forma, propicia o pai ter esse reencontro, né? Com a fé, com Deus. Eu acho que é um encontro com a culpa, de alguma forma, né? Mas a gente também pode perceber que eu acho que vai além disso. Não é só a culpa, mas talvez seja um encontro com o vazio também. Porque se você for parar para pensar, tem pessoas, claro, que com 30 e poucos anos, ainda emocionalmente falando, são adolescentes, que vivem esse estado de ruptura, né, de busca de novas experiências e tudo mais. Tem gente que vive assim até os 45, 50 anos. Mas eu acho que tem também uma questão do amadurecimento, no sentido de eu busquei, mas não me preencheu. Uhum. Então a pessoa ela tá de cara com o vácuo existencial, né? Uhum. Ela prova, ela experimenta, ela curte tudo que ela poderia experimentar, mas falta pé, não tem aonde, né, a pessoa equalizar. E aí ela começa a observar amigos indo talvez para uma fase de mais maturidade na vida, talvez familiares, e aí nesse afã de encontrar um lugar para onde pisar e recomeçar, aí vem de novo a questão da fé, da espiritualidade, e aí é como se fosse uma oportunidade de reencontro, de redescoberta. A pessoa então começa a viver. Eu acho que há também esse outro lado, a gente não pode descartar, e ele também é um lado significativo. Uhum. É porque eu fico pensando que um dos problemas dessa distorção de identidade, né, ou de um esvaziamento dela, da pessoa ter essa postura, né, sou adventista não praticante, sou evangélico não praticante, sou cristão não praticante, é por conta de um outro esvaziamento e que talvez ele tenha uma origem até muito muito anterior, assim, né? Muito estrutural, que é um esvaziamento de propósito, porque identidade e propósito eles caminham juntos, né? E quando você tira propósito, essa identidade ela vira uma casca, né? Ela não tem consistência. O que preenche a identidade, no final das contas, é o propósito que você tem, porque você se identifica com aquilo que te move. E o que move o adventista? Ou o que deveria mover o adventista? A gente sabe que essa igreja é um movimento, né? Ela não é uma, né? Eu acho que você poderia até explicar melhor para a gente isso. Isso não é uma igreja formalizada, dogmática, etc. Né? Ela se vê como um movimento missionário. Ela se vê como algo que foi colocado com um propósito específico, profético, dentro de um tempo específico e um chamado claro para todos.
E, nesse sentido, você não acha que a gente está muito mais pensando em adventismo do ponto de vista de mais uma religião com as suas identidades culturais, comportamentais, suas identidades que dizem, olha, é porque guarda sábado, porque não come carne de porco, porque não faz isso, porque não faz aquilo. E ao a gente ter sofrido e estar sofrendo esse esvaziamento do propósito missionário, isso não está afetando as pessoas e não está ajudando a construir essas múltiplas facetas, que, na verdade, o ideal seria, na minha visão, que a gente acabasse com elas, porque se você é um missionário, você é o ser, não é o estar, né? Não é o estar em tal lugar, não é o estar com os amigos, ou no trabalho, ou na família, não é o estar, é o ser. É uma coisa que te identifica, que coloca dentro de você não uma máscara, né? Mas o brilho que ultrapassa qualquer tipo de máscara. Por que eu pergunto isso? Porque talvez essa crise que a gente está colocando, que é uma crise potencialmente do adolescente, e que a gente, como pais de filhos mais novos, nós estamos buscando aqui formas de que a gente não chegue até lá. Será que a gente não tem que olhar um pouco também sobre o que está movendo a gente? Se a gente, de fato, entende que o propósito maior do adventismo ele está dentro da gente, ou ele está simplesmente esvaziado. E aí, nesse vazio todo, a gente está só tentando encontrar encaixes que satisfaçam um desejo egocêntrico de conforto. E aí, com isso, a gente não consegue exercer de fato. A criança olha e só enxerga hipocrisia, o sentido ele se esvai completamente. Porque sem propósito, não há sentido. E sem sentido, você perde a sua identidade. Faz sentido isso para você? Faz completamente. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? O que era uma coisa muito difícil de se imaginar, que você mencionou há pouco tempo atrás, aqui na nossa conversa, que está acontecendo com frequência, que é a autodenominação de alguém como não praticante, né? No Brasil, o fenômeno era sou católico não praticante. Depois sou evangélico, né? Protestante não praticante. E hoje a gente vê muitos adventistas dizerem, eu sou adventista não praticante. E o que é bastante estranho, sou bastante estranho, e nesse caso aqui, se tem alguém que está assistindo o nosso bate-papo aqui, que não é adventista, a igreja adventista é considerada por muitos uma seita, porque ela tem algumas características que cheiram e se aproximam muito daquilo que é chamado de movimentos heréticos. Eu vou só dar uma pitadinha para que você entenda um pouco melhor, você que está acompanhando aqui a nossa conversa. Quais são basicamente as características que definem uma seita? É o exclusivismo, ou seja, só tem salvação dentro daquele movimento religioso. Então, quando uma seita diz assim, se você não for dessa igreja, você não vai para o céu. Então, dentro da ortodoxia cristã, se entende que esse movimento ele é herético. Segunda característica, além do exclusivismo, é o profetismo. Quando você estabelece um líder profético como sendo mais importante do que a Bíblia, então esse movimento se caracteriza como sendo um movimento herético. Tá? E terceira característica desse movimento é o escatologismo, ou seja, quando esse movimento aparece pregando sobre o fim do mundo, então, dentro da ortodoxia cristã, é entendido que esse movimento também é herético. Então, diante dessas três características que eu mencionei, o exclusivismo,
profetismo, o escatologismo, ou seja, o fim dos tempos, quando a gente cheira o adventismo, ele tem todas as credenciais para ser entendido dessa forma. Mas a gente precisa colocar dentro do contexto certo aqui. A igreja adventista ela não é exclusivista. Nós não acreditamos que vai ter um céu só para os adventistas. Segunda característica, nós não acreditamos que Ellen White é uma autoridade que se coloca acima da Bíblia. Pelo contrário, ela diz que ela é uma luz menor para conduzir a luz maior. E se você desconsiderar os escritos de Ellen White, você vai para o céu do mesmo jeito. Está tudo certo. A Bíblia é a norma de fé do cristão e do adventista também. E a questão do fim do mundo, nós não pregamos o fim do mundo. O que nós pregamos? Nós pregamos as mensagens que devem ser entregues, pela perspectiva bíblica, para a humanidade nesse contexto do fim do mundo. Então, apesar do movimento adventista ter começado lá no passado, Jesus vai voltar, e esse movimento ter estabelecido uma data, veja, esse movimento ele é anterior ao adventismo, é um movimento millerita, né, de Guilherme Miller, e a igreja vai se entender como igreja adventista lá em 1863, é posterior a isso. Então, naquele então, não era só a igreja adventista, havia muitos da igreja metodista, batista, enfim, vários protestantes que pregavam essa mensagem. Então, tendo dito tudo isso, nós, como igreja adventista, nos entendemos como um movimento, sim, mas não um movimento exclusivista, que aceita uma figura acima das demais, ou que estabelece datas e a gente fica pregando o fim do mundo nessa perspectiva, não. Mas nós entendemos uma coisa como movimento. O que nós entendemos? Que Deus despertou esse movimento profético para alertar os demais irmãos sobre mensagens importantes que foram colocadas numa prateleira abaixo, de menor importância, que são as doutrinas que não estão em conflito com as doutrinas que estabelecem a ortodoxia cristã. Nós temos essas doutrinas como sendo pertencentes a nós também, mas nós trazemos outras que são bíblicas, que precisam ser entendidas. Então, o fato de um adventista se colocar como não praticante, como é que eu poderia definir isso? É a mesma coisa que um corintiano torcer para o Palmeiras. É impensável. Um flamenguista torcer para o Vasco. Eu estou usando um exemplo absurdo aqui, só para tentar comparar. O adventista não praticante, ele se entende o seguinte, é uma pessoa que rompeu com os paradigmas espirituais, ele se afastou completamente. Então, a gente observar que existem muitos adventistas não praticantes, isso tem se tornado cada vez mais comum, ou a pessoa não entendeu a mensagem, ou ela não entendeu o mundo que ela está vivendo, ou ela simplesmente fechou os olhos e não quer mais enxergar. Então, essa dificuldade que a gente vê cada vez mais comum, não só na igreja adventista, mas em todas, ela reflete uma coisa, uma ignorância programada. A pessoa sabe, mas não quer saber. Ela enxerga, mas ela não quer ver. Ela observa, mas ela não quer analisar isso. E isso tem se tornado comum com as novas gerações. E aí, qual é a razão para isso? Talvez porque alguns estão olhando para a prática, a vida de pessoas que estão aí, estão dizendo que não tem diferença nenhuma do que está lá fora. Essa mensagem tão importante não trouxe impacto significativo para a conduta dele. Então, ao tirar os olhos de Jesus, ao tirar os olhos do contexto do panorama bíblico, profético, esse propósito que você menciona, tão importante, ele se esvai. E ao se esvair, a pessoa ela diz assim, não tem importância, eu sei eu não ser adventista, eu sei eu não ser evangélico, católico ou não, eu vou me colocar nessa mesma categoria, nessa mesma prateleira. Então, essa pessoa perdeu o propósito, perdeu o senso de urgência, perdeu o senso de referência bíblica, e aí ela vai perder aquilo que é uma visão do remanescente. O remanescente não é um povo que ele pode ser como os demais. Ele tem uma missão a cumprir para os demais. Ele não se coloca acima ou melhor que os demais, mas ele foi chamado por Deus para despertar os demais.
é como se fosse aquela voz na parábola de Jesus, o clamor da meia-noite. Diz assim, ó, eis aí o noivo, entende? O remanescente tem essa função. Então, nós, pais, precisamos entender que esse vai ser um problema muito sério dentro de poucos anos, talvez nem 10 anos, viu, Billy? Que alguns pais aqui, como nós, por exemplo, daqui 10 anos meu filho vai ter 18, daqui 10 anos minhas filhas vão ter 15. Então, daqui 10 anos, talvez vou estar vivendo o olho do furacão da crise de identidade espiritual, religiosa dos meus filhos. E eu não vou ter 10 anos, eu tenho que trabalhar isso antes, de alguma forma, para que isso se torne não a coisa mais importante. Jesus é a coisa mais importante, mas eu abraçar a fé, ao entender que essas advertências Jesus me revelou através da Bíblia, eu preciso de uma maneira que seja equilibrada, que não seja pragmática, que valorize a mensagem em detrimento das pessoas, mas que eu consiga entregar isso, mostrando isso aqui é importante, a gente não pode se esquecer disso. Esse aqui é um fator importante da constituição do propósito da nossa existência. A gente tem que olhar para isso, mas a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que olhar para as pessoas, tem que abraçar quem está no chão e não deixar que ele fique estatelado ali, mas de alguma forma mostrar na prática Jesus, o Evangelho, a graça, porque isso é a razão principal, né, da nossa existência. Você trouxe para a gente um ponto da sua história que você estava espiritualmente quebrado. Estou sendo enfático demais, talvez, das minhas palavras. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes a gente está com alguém aqui assistindo a gente que está quebrado também. E tem alguma coisa que está deixando ele assistindo isso pro interesse, eventualmente é porque é um pai, é uma mãe, é alguém que tá com família, tá sem família, não sei, às vezes caiu aqui e ele tá ouvindo essa história toda e tá lembrando que lá atrás ele teve um lar que tinha a religião e a espiritualidade na sua centralidade. Ele tá lembrando que ele frequentou, né, escolinha sabatina, eventualmente foi do Aventureiros, foi do Bravador, e que faz muito tempo, são memórias muito antigas. O que aconteceu com você e que eventualmente pode ajudar essa pessoa a entender o resgate, né, de uma espiritualidade que estava quebrada para uma espiritualidade que passou a fazer sentido? Olha, Billy, primeira coisa, você traz aqui na sua pergunta um ato importante, né? Tem que ser um imperativo, relembrar, né? Relembrar é viver. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que... Deus nos dá a oportunidade para relembrar. E são memórias que, por mais que a gente esqueça ou coloque na prateleira das coisas menos significativas para nós, vez ou outra elas nos visitam, né? Poxa, né? Eu um dia e tal. Essa é uma primeira coisa. Se você está relembrando, se isso tem voltado aos seus pensamentos, será que talvez não seja de alguma forma o Espírito Santo, Jesus dizendo, olha, isso aqui foi importante, foi significativo para você. Tente viver isso de outra maneira. Tente buscar mais uma vez isso. Primeira coisa. A segunda coisa, dentro desse processo, Billy, tem um amigo que ele diz assim, né, uma frase que ele usa no impacto, me acompanha sempre, diz assim, você não é igual ao seu pior momento. Profundo. Todos nós vamos oscilar. E é provável que nessa oscilação a gente se afaste até mais do que deveria de Deus. E a Bíblia é maravilhosa porque ela não omite isso. Você tem grandes homens falhando terrivelmente. Falhas grotescas de caráter ficam evidentes. O homem segundo o coração de Deus, né? Ele pecou no quê? As piores coisas que a gente pode imaginar: adultério, assassinato, enfim. Você não é igual ao seu pior momento.
Então, se você está vivendo uma fase sombria da sua história com Deus, você não é isso. Essa não é a sua identidade. Você tem dentro arquivos, né? Você tem ali softwares que estão lá, que talvez precisam ser executados com a ajuda de Deus, né? Que é o nosso programador. Então, não se esqueça, você não é igual ao seu pior momento de pecado, de incredulidade, de dúvida. Isso bate, ó. Elias, João Batista, ele olhou para Jesus e falou assim: és tu, mas vocês não tem que esperar outro, o precursor. Então, a gente vai oscilar, a gente vai fracassar. E eu tenho para mim que as piores turbulências espirituais não são aquelas que ficaram no passado. Eu, de fato, vivi uma crise muito grande espiritual. Eu como eu disse, né, eu não beirei o ateísmo, mas outras coisas, né, o relativismo, o mundanismo, o secularismo, isso tudo eu entrei com cabeça mesmo, sabe? Fiz coisas que eu me arrependo profundamente. Mas eu não sou aquilo. Eu não fui feito para aquilo, eu não fui educado para aquilo. E hoje, viver o que eu vivo, de alguma forma, me faz entender que aquilo que passou, talvez, me ensinou a encontrar essa versão que eu estou vivendo hoje. Mas eu tenho que, para mim, né, que as piores turbulências emocionais e espirituais, elas não ficaram no passado. Mas isso não pode, de alguma forma, me angustiar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que se eu vou ter dias complicados à frente, a coisa mais importante para mim é o hoje, é o agora. Porque se eu consolido hoje, o agora, meu, com Deus, eu vou conseguir, de alguma forma, me preparar mais e melhor para aquilo que vai vir à frente. Como adulto, como pai, e de alguma forma isso vai me preparar para viver meu relacionamento agora com Deus, né? E se você é pai, né, que está assistindo aí, e, e lamenta, você chora porque um filho está longe, experimente orar por ele. Quando a gente ora, tem um poder extraordinário que a gente concede a Deus. Não é que Deus ele não possa ou ele não queira trabalhar na vida do seu filho que está afastado. Existe dentro do grande conflito uma autolimitação colocada por ele mesmo. Deus vai até onde a pessoa ela permite, né? Então, quando você ora por alguém, você está dando para Deus a legitimidade de ação diretamente na vida de alguém que talvez não tenha condição de orar por si mesmo. Experimente orar pelo seu filho. Experimente clamar, suplicar. Eu tenho histórias lindas, maravilhosas de pais que oraram 10, 20, 30 anos. Eu tenho para mim que o céu para, os anjos ficam com os ouvidos atentos, Jesus, o Espírito Santo de Deus, eles reservam uma maior atenção. Eu tenho para mim, isso aqui é meu, mensagens escondidas, testemunhos secretos. Eu tenho para mim que Deus, ele atende com muito mais carinho a oração de um pai, de uma mãe, por um filho, por uma filha. Porque ele se move, né, de compaixão, de ternura, quando um pai está entregando um filho, uma filha nas mãos do Senhor. Então, não desista do seu filho, da sua filha. Coisas extraordinárias podem acontecer. Queria que você trouxesse agora uma mensagem para aqueles pais de filhos pequenos. Eles têm muito mais controle hoje, né, sobre a vida desses pequenos. A autonomia deles ainda não foi completamente desenvolvida, está em desenvolvimento. Qual é o alerta que a gente tem que fazer? Com muito carinho, claro, porque a gente não está aqui para ser, né, sensacionalista, mas qual é a consciência que tem que estar presente na mente desses pais, né, no seu momento agora de formação desse caráter, da formação dessa personalidade,
e na formação dessa identidade espiritual dessa criança. O que esse pai tem que olhar? O que ele tem que prestar atenção? Na vida da criança e na dele também. Porque aqui a gente tem uma audiência grande de pessoas que estão vivenciando e experienciando isso. E às vezes a solidão, porque a paternidade é solitária, né? Tem muita coisa que acontece que a gente não só divide com os nossos companheiros e companheiras, né? Assim, os nossos cara metades é que conhecem os grandes conflitos, né? Que eventualmente a gente passa. E às vezes é muito solitário isso. Às vezes a pessoa acha que só acontece com ela, né? Qual é a sua mensagem final para essas pessoas que estão buscando uma vida em que ela construa de fato uma criança que vai se tornar um jovem que não vai perder nunca o sentido de Deus? Ô Billy, a primeira coisa é que as crianças, elas têm um radar, elas têm um sonar hiperdesenvolvido. A gente não tem que se preocupar apenas com o que a gente fala, mas com aquilo que a gente vive, porque elas observam. Primeira coisa, aqueles olhinhos grandes, esbugalhados, eles estão fazendo muito mais do que simplesmente ficar congelado assim na sua direção. Eles estão absorvendo tudo. E foi aí que eu precisei de ajuda, porque eu entendi que as minhas ações estavam impactando muito mais do que as minhas palavras. Primeira coisa que eu queria dizer é que se você tem percebido que talvez você tem falhado, busque ajuda. Não guarde isso para você. Não se frustre sozinho. Peça ajuda para alguém que você tem confiança. Abra o seu coração. Compartilhe talvez os seus anseios, porque isso de alguma forma vai lhe ajudar a corrigir rotas. E nesse tempo que eles estão vivendo, isso é muito importante. Ter consciência, mudar, isso daí pode ajudar muito no desenvolvimento espiritual, cognitivo de um filho. Então, primeira coisa, fique atento, não aquilo que você fala, mas aquilo que você faz, aquilo que você é. E como eu disse lá no começo, a paternidade foi para mim uma bomba na minha vida, porque ela me colocou diante de mim mesmo. E aí eu vi com muito mais clareza minhas vulnerabilidades. E eu tenho lutado ainda hoje. E eu percebo que algumas coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho entendido, têm me ajudado. E ajudado também os meus filhos. Primeira coisa. Eu acho que isso daí é muito importante. Segunda coisa. Se você pulou etapas e falhou em algumas delas, a mensagem é: a coisa mais extraordinária é que é possível corrigir rota. Então, se você não foi muito presente na vida do seu filho, se você não manifestou tanto carinho, se faltou acolhimento, abraço, se faltou, quem sabe, até mesmo um pouquinho mais de firmeza, é possível mudar, é possível corrigir, e isso pode trazer resultados duráveis, para não dizer eternos. Tem um texto de Ellen White, se não me falha a memória, Testemunho para Ministros, página 147, eu posso estar equivocado na paginação aqui, mas ela diz assim: por todo o conhecimento que poderíamos ter adquirido e não adquirimos, haverá uma perda eterna, mesmo que não percamos a eternidade. O que ela está querendo dizer? Haver uma perda eterna, mesmo que a gente não perca a eternidade. Caramba. É que isso aqui para mim é muito forte, é muito pesado. É que eu tenho responsabilidades no meu desenvolvimento pessoal. E se eu não me corrigir, quando eu entrar na eternidade, eu vou continuar no meu desenvolvimento de onde eu parei. Uhum. E eu poderia ter ido mais, eu poderia ter ido além. É evidente que Paulo fala lá aos Filipenses 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai completar. Jesus completa mesmo o que falta em nós.
mas eu preciso, de alguma forma, entender que é minha responsabilidade também buscar, aprimorar. Então, eu tenho que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Esse conhecimento precisa ser buscado por mim. Então, você, pai, que tem um filho, essa é a hora de você experimentar o maior desenvolvimento pessoal, espiritual, afetivo. Não se prive. Não ache que agora o foco é o filho. Não, o foco é você. É o seu desenvolvimento. E eu tenho aprendido isso. Eu tenho que se eu cresço, meus filhos vão crescer naturalmente. Se eu me desenvolvo, eles vão se desenvolver. Se eu sou um homem de mais tempo de oração, eles vão ser impactados por isso. Então, não olhe só para as demandas do seu filho, olhe para as suas demandas. E talvez aí o milagre seja ainda maior da parte de Deus para com você. Pastor Robson, muito obrigado pela sua grandiosidade e a sua capacidade de trazer para a gente essa mensagem tão boa, e também pela generosidade de se desnudar muitas vezes aqui com essas perguntas incômodas que eu fiz, mas que tinham como objetivo uma coisa só, conectar a gente, porque para você que está assistindo aqui, esse Épica Podcast é um programa que a gente está desenvolvendo para gerar conteúdos de qualidade para a parentalidade cristã e baseado em evidências, né? A gente vive hoje num universo que é cheio de influências, é cheio de possibilidades, é cheio de ideologias, de filosofias, e pouco a gente tem acesso a conteúdos que sejam de qualidade e que ajudem a gente nessa jornada, como eu disse, uma jornada muitas vezes solitária. Então, se você está com a gente aqui, chega mais, como diz o outro, e não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais onde esse vídeo está aparecendo. Até a próxima, gente.